Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Você já viu aqui, eu anunciei domingo e várias pessoas me escreveram: apóstolo, não vou conseguir ir por causa do meu trabalho, por causa da chuva, por causa disso, mas eu vou, os meninos vão gravar aqui, o Vitor vai, enquanto a gente estiver usando essas projeções, ele vai copiar todas essas projeções aqui na gravação também, para que depois quem alguém não pôde estar aqui possa assistir. Eu procurei fazer bem prática a explanação do que quero falar com você hoje, sobre quebrar cárceres da alma. E a primeira coisa que eu queria falar com você sobre esse tema tão importante é sobre espíritos verdurgos. A gente fala disso nas clínicas que nós fazemos, e é uma palavra pouco falada no nosso meio cristão. São espíritos que grudam e não nos deixam esquecer. São situações que eu e você vivemos um dia na nossa vida e que causou algo em mim. E é uma ação, uma influência de espíritos de Deus ou de nosso adversário do diabo. E existem alguns espíritos que recebem esse nome, são espíritos que grudam em áreas da nossa vida e que não nos permite esquecer coisas da nossa história. Tem pessoas, por exemplo, que quando passam na rua de uma casa que morou, de um trabalho ou de uma situação que viveu, aquilo logo vem. E existem algumas pessoas que nem passam naquela rua justamente por causa do sentimento que tem por aquilo que viveu. Então são espíritos que trabalham na parte de condenação. Quando nós olhamos mais adentro e começamos a compreender o que é verdugo, verdugo é um carrasco, é um indivíduo cruel, desumano, que dá maus tratos a alguém. Então o que esses espíritos desejam fazer comigo, com você? Aprisionar a mim e você dentro de sentimentos, aprisionar a mim e você dentro de situações, aprisionar a mim e você dentro de áreas da minha vida e da sua vida que por um motivo ou outro não foi resolvida. E é verdade, queridos, nós olhamos, nós temos feridas, mas quem escolhe tratá-las sobre nós? E quando eu falo de feridas de alma, falo de feridas em áreas da nossa vida, nós vamos entender como é uma ferida no corpo. Eu não sei se você já teve aqueles machucados, quando você caiu quando você era criança, ralou todo, teve aquela casca. E existem algumas que para sarar tem que arrancar aquela casca para botar medicamento ali. E dói arrancar a casca, e dói mexer ali onde está aquela ferida. E as feridas que não são tratadas, elas começam a exalar mau cheiro. Porque tem pessoas que têm áreas da vida dela que não flui, áreas da vida dela que não está totalmente ajustada. Alguns é financeiramente, outros é profissionalmente, outros é emocionalmente, outros é sentimentalmente. Então, na verdade, áreas que andam como uma engrenagem quebrada. Parece que a hora que vai começar a engrenar, manca. Parece que a hora que vai começar a engrenar, manca de novo. Isso significa o quê? São áreas que estão sendo necessárias tratar. Eu e você precisamos mapear, descobrir áreas da minha vida, relacionamentos que eu me envolvi, que eu tive, que marcou minha vida, que me trouxe mecanismos de defesa. Há um jargão que eu uso muito aqui nas minhas pregações, que todas as pessoas que são feridas em alguma área da vida dela, a tendência é que ela não dê mais oportunidade para mais ninguém. Aquele que é ferido se fecha de uma forma que ele não quer mais dar oportunidade. Por quê? Porque o que foi ferido acha que todas as pessoas que vão se aproximar dela também vão feri-la como outros feriram. Existem pessoas que tiveram problemas em relacionamentos, em namoro, noivado, casamento, tiveram problemas nessas áreas, e por ter problemas nessas áreas, há uma necessidade às vezes de se defender, e com isso passa a não dar mais oportunidade para as pessoas. O que é isso? São espíritos verdugos, que na verdade trazem lembranças daquilo que viveu naquele relacionamento frustrante, decepcionante, e alguma coisa desse sentido. São espíritos que fazem com que na verdade a pessoa fique sofrendo por causa daquela área. Isso é financeiramente, é profissionalmente. Existem muitas pessoas que sofrem por causa disso. Agora, eu coloquei lá embaixo, a pessoa precisa querer sair da situação. Então não adianta você ouvir uma pregação, não adianta você assistir um DVD, não adianta você ir numa conferência, num congresso, ou você participar de alguma coisa, se você não tiver desejo de mudar a sua vida.
Por que muitas pessoas, elas começam a caminhar com Cristo, elas batizam-se, elas começam a ter entendimento da palavra, mas você vê que a vida dela não muda, você vê que áreas da vida dela não mudam, e ela diz: olha, agora eu sou uma nova criatura, tudo o Senhor se fez novo, e na verdade não fez, porque áreas da vida dela começam a mancar da mesma forma. E aí a gente aprendeu com os nossos pais na fé, e eu falo de novo, glória a Deus pelos nossos pais na fé, mas os nossos pais na fé nos ensinaram que tudo era demônio, então não dava certo, era demônio, não fluía, era demônio. Mas que demônio é esse que não sai? É necessário nós entendermos que existem coisas que, se elas estão acontecendo sempre, já não é mais uma ação demoníaca. Aquilo que é anormal, ela é espiritual. Então, essas ministrações que nós vamos viver a partir de agora, são situações que nós temos que observar, ou entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para aplicar na nossa vida. Então não adianta nada você ouvir essas ministrações, essas instruções que você vai ouvir a partir de agora, e você não aplicar na sua vida. É um passo que você vai dar. O Senhor está dando a chave para você, mas quem põe na porta para abrir é você. Conta para o teu irmão, o Pai está te dando a chave, fala para ele. Fala para ele, quem abre a porta é você. Existe um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, que é esse aqui, Romanos 12:2. Na maior parte das Bíblias dos crentes, esse texto está grifado, e esse texto é muito tremendo. A gente poderia falar só hoje, só isso aqui, sem avançar nas 15 páginas que eu tenho para te mostrar. Mas na verdade esse texto, olha como ele é lindo. E você pode ver que eu fiz alguns grifos, eu deixei algumas partes em outra cor ou mais em negrito. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você pegar esse texto e olhar de trás para frente, que daria um culto só fazendo isso, a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e boa, eu só posso experimentar se há uma renovação no meu entendimento, sendo transformado e não conformado por aquilo que o mundo impõe. Então eu só consigo desfrutar da plena vontade de Deus se há em mim transformação, se há em mim renovação, se há em mim uma reciclagem daquilo que eu na verdade aprendi. Então na escola, se você pegar, você que nem eu, de 40 anos para cima, de 35 anos para cima, nós pegamos um estilo de ensino, uma forma de ensinar. Outro dia eu fui ensinar minha filha a fazer uma conta de dividir de vezes. E ela falou assim: pai, o que você está fazendo? Eu falei assim: a conta de dividir. Ela disse: pai, você está fazendo tudo errado. Eu falei: mas como tudo errado? É só você fazer aqui e abrir a chave. Não, mas a forma de montar hoje é diferente da forma que eu aprendi. Ou seja, houve o quê? Houve uma renovação no entendimento, houve uma nova aplicação, houve outras facilidades que eles têm que eu não tive naquela época. Então a mesma coisa é na palavra de Deus, a mesma coisa é no mundo espiritual, a mesma forma é na nossa caminhada. E não sede conformados com esse mundo. E lamentavelmente muitas pessoas se convertem, mas se conformam com o mundo. E quando você se conforma com as coisas do mundo, é porque você aprendeu a viver naturalmente. Os naturais discernem tudo naturalmente, os espirituais espiritualmente. Então da forma como você reage às coisas que o mundo impõe, é como você está diante do Pai. Então entenda, não sede conformados com este mundo, mas sede de que forma? Transformados. De que forma? Pela renovação daqui. Ou seja, nós sabemos que mágoa não é uma coisa boa. Diga comigo, mágoa não é uma coisa boa. Nós sabemos que raiva não é uma coisa boa. Nós sabemos que ódio não é uma coisa boa. Nós sabemos que isso tudo não provém de Deus. Sabemos ou não sabemos? Nós sabemos que a fúria não provém de Deus. Nós sabemos que o nervosismo não provém de Deus. Sabemos ou não sabemos? Só que quem na verdade escolhe viver isso, desfrutar disso ou abandonar isso, sou eu e você. Você que escolhe não ter mágoa, você que escolhe não ter raiva, você que escolhe não ter ódio, você que escolhe perdoar, você que escolhe na verdade não ficar nervoso. Porque a forma como você reage demonstra quem controla você, quem governa você. A mudança minha e sua para viver para Cristo começa pelo nosso vocabulário. Quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida começa a ser mudada, não por força, nem por violência, mas porque o conforto, o controle, o favor do Espírito toca a gente. Então a nossa boca já não quer mais pronunciar aquilo.
Eu, por exemplo, não me vejo mais falando aqueles palavrões que eu falava quando eu não consigo mais projetar isso. Por quê? Porque na verdade isso não edifica a minha vida. Diga comigo, não edifica. Então eu tenho que ser o quê? Tenho que ser renovado pelo meu entendimento. Então quando eu não me conformo com as coisas que o mundo impõe, quando eu permito que o Senhor me renova, meu entendimento ele é totalmente renovado, então eu passo a desfrutar, eu passo a compreender, e eu passo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que tem gente que caminha com Cristo há um mês, alguns há um ano, 2, 3, 20, 30, 40 anos, e ainda não desfrutou de coisas da boa, perfeita e agradável vontade? Porque não se renovou, e porque ainda continua vivendo de uma forma natural. É assim mesmo, é assim, todo mundo está fazendo assim, todo mundo também pensa assim, todo mundo faz assim. Isso é natural, isso é coisa natural, isso é coisa humana. Diga comigo, coisa humana. Só que aí, irmãos, hoje nós temos o privilégio que os nossos pais não tiveram, os nossos pais na fé. Hoje nós temos recursos, nós temos traduções da Bíblia em versões mais ampliadas. Esse mesmo texto, numa Bíblia que está muito fácil para nós hoje, chama Bíblia Viva, olha como é que ele fala. Olha só o que esse texto fala na Bíblia Viva: não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Diga comigo, nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e quanto pensa. Ou seja, a partir do momento que eu me converti e disse: Senhor, eu vivo para Ti, e aquilo que era velho não faz parte mais de mim, então eu penso coisas novas, eu estou agindo de forma nova, diferente. Então se eu não estou agindo, não estou vivendo, não estou pensando de uma forma nova, significa que o velho ainda está aqui. E quem escolhe manter o velho aqui sou eu. Fala para o teu irmão, quem escolhe o velho é você. Isso. Olha o que diz o texto: e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu, para você, para nós desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu, Paulo, não preciso do apóstolo Paulo de Tarso, que é minha paternidade. Eu preciso de experiência própria aprender a provar a boa, perfeita. Você não precisa de ninguém que leva você precisa escolher ir de encontro com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus tem para mim e para você? Olha, irmãos, de vez em quando a gente escuta um crente ou outro, não tem ninguém assim aqui em Jaú que fala assim, mas de vez em quando a gente escuta um por aí: porque Deus não gosta de mim, porque Deus não olha para mim, porque Deus não faz isso, não faz aquilo. Só para a gente ter certeza. Às vezes alguns vão para a igreja porque querem ouvir uma palavra de bênção na igreja. Se você e eu, nós abríssemos a Bíblia e lêssemos ela e compreendêssemos ela como ela deve ser compreendida, está aqui a maior declaração de amor de Deus. Quando Paulo escreve ao povo de Roma, para os romanos, o Paulo está falando assim para eles: se vocês renovarem, se vocês forem uma pessoa totalmente diferente, se vocês forem uma pessoa incomum, você tem aprendido isso aqui, certamente vocês vão desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que Deus tem para mim e para você? Uma boa, agradável e perfeita vontade. Conta para o teu irmão: Deus só tem isso para você. Fala para ele: uma boa, perfeita e agradável vontade. Dá para imaginar o que é bom para Deus para você? Dá para imaginar o que é agradável para Deus para você? Dá para imaginar o que é perfeito de Deus para mim e para você? Meu Deus, que declaração de amor maior. Eu e você precisamos do que essa. Deus tem tudo isso de melhor para mim e para você. Quantos comigo? Fala para o irmão, você está entendendo? Fala para ele. Olha lá, este é o maior problema hoje. Muitos não vivem uma renovação devido ao estado do seu, até rimou. Não vive uma renovação por causa do estado do seu. Você pergunta às vezes para o crente: como é que está seu coração? Batendo. Não, eu sei que ele bate. Mas quais são as raízes que estão aí? Raízes de bens ou raízes de amargura? Como que seu coração tem reagido? Aonde ele tem te aprisionado? Nas coisas terrenas ou nas coisas celestes? Tudo que é coisa terrena são coisas que nos trazem domínio das nossas mãos e do nosso corpo. As coisas do céu, justiça e juízo vêm do Senhor. Quantos comigo? E aí, enquanto eu colocava isso nessa projeção, o Senhor me mostrou 4 cenários de coração.
talvez o cenário de coração que está ali é o seu. Esses corações são de pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Tomara Deus que não seja o seu, mas tem muita gente que está aqui na igreja, nas igrejas, com esse coração aqui, com essa band-aid. É aquele coraçãozão esfolado, quer ser forte, mas está esfolado. Não, eu sou forte, quer brigar com o diabo ainda e é forte, o coração está arrebentado. Está com uma band-aid lá e tá, sabe quando você toma banho e a band-aid está quase saindo? Está assim. Existem outros que estão assim, o coração está partido, arrebentado. Na verdade, sabe que precisa mudar, mas não quer mudar por causa das suas convicções próprias. Ou quando não, por causa do seu temperamento, que é bruto. E a gente tem temperamento bruto, sanguíneo é bruto. E a gente acha que é muito forte, a gente acha que sabe de todas as coisas. Então todo mundo, né, a gente é o conselheiro de todo mundo, e o coração nosso está moído. O coração está assim daquele jeito, partido. Não, porque eu não vou chorar, porque se eu chorar eu vou ser fraco. Quem falou para você, se você não chora, gera ferida. Quem não chora está cheio de ferida. Conta para o teu irmão, quem não chora está cheio de ferida. Ai, aposto, então não tenho ferida nenhuma, porque eu vivo chorando. Não, também não pode. Aí existem alguns que são aqueles corações, e a forma que eu expressei no desenho, esse coração aqui, ó, lá no canto, é o coração oco. É aquela pessoa que já foi tão ferida, tão ferida, tão ferida, que ela não tem mais sentimento. Ela é crente, mas de corpo. Ela é crente porque ela carrega uma Bíblia, mas ela não tem prazer de adorar. Você sabia que tem gente nas igrejas? Não, aqui não, aqui em Jaú não, mas por aí tem alguns crentes que vão na igreja e eles cantam, eles acham que estão adorando, acham que estão cantando uma canção de adoração, mas o corpo dele, a vida dele já não reage a nenhuma daquela canção mais, porque ela está fazendo aquilo como um método do culto. Ela não sabe que ela está fazendo aquilo, o coração dela está totalmente oco, insensível, congelado, não tem mais prazer de servir, não tem mais prazer de estender a mão para as pessoas. Corações que estão assim ocos. E existem alguns que estão daquele jeito aqui no cantinho, sangrando. É um coraçãozão bonito, mas está lá, cheio de sangue, coração machucado, ferido, não quer deixar tratar e fica sangrando. E você sabe que tudo que sangra um dia perde a força, perde a vida. Então esse ciclo que Deus tem para mim, para você, de ministrações, é para que eu e você saiba lidar com os anseios do meu, do seu, do nosso coração. Na verdade, chegou o tempo da gente abandonar a nossa fraqueza e também a nossa dureza de ser, porque às vezes a gente se julga muito espiritual e na verdade, a gente é muito natural. Por querer, na verdade, ser espiritual, a gente quer falsificar a nossa naturalidade. Porque a gente vê e ouve na igreja se falar muito de vida de santidade, de vida de intimidade com Deus, e a gente está naquele cenário ali, a gente não quer se apresentar para os líderes dizendo, meu coração está assim. Então se você não quer se apresentar para os seus líderes para dizer que você está assim, apresenta-se para Deus hoje e confessa, fala, Deus, eu preciso confessar, o Senhor já sabe, mas eu preciso confessar. E confessar é porque você precisa admitir. Eu preciso admitir quando meu coração está daquele jeito. Eu preciso reconhecer que eu estou assim, eu preciso de tratamento. Você já ouviu falar? Eu já falei isso aqui. Dá para alguém que é cego ajudar um outro cego a atravessar a rua? Morre os dois. É a mesma coisa na vida espiritual. Como é que um que está ferido vai levantar o ferido? Alguém que está com os dois braços engessados, como é que vai estender a mão para o outro? Pega na minha bengalinha. Precisamos reconhecer isso. Quantos comigo? Fala para o irmão, Deus vai te pegar por dentro se for preciso. Fala para ele. O texto mais conhecido nosso na Bíblia, em Provérbios, na maior parte das Bíblias está grifado, Provérbios 4, versículo 20, 21, 22 e 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. O que o Senhor estava falando através de Salomão? Tudo que você tem ouvido de Deus, pega, alimenta o seu espírito e guarda no seu coração. O salmista declarou no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que ele está falando isso? Eu peguei a sua palavra que é verdadeira e guardei no meu coração que é enganoso. Como ele é enganoso, se a sua palavra é verdadeira, ele não vai me enganar.
e eu não vou pecar contra ti. É simplesmente isso. E não existe coisa maior que eu e você precisamos cuidar da nossa vida que não seja o nosso coração. Esse nosso coração, ele tem uma tendência a nos enganar com facilidade. Então Salomão está dizendo assim: olha, atenta para as palavras. O Senhor está chamando a atenção dele: atenta para as minhas palavras e guarda. No versículo 21, não as deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do seu coração. 22, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Então, quando eu recebo a palavra, alimento o meu espírito e eu escondo essa palavra no meu coração, o meu corpo não tem mais enfermidade, porque traz saúde para a minha vida inteirinha. Então, as enfermidades, elas são o quê? Reflexo da doença interna. Tudo que é enfermidade é resposta do que tem dentro de nós. As enfermidades, elas apontam no nosso corpo que alguma coisa não está andando na forma correta. Por exemplo, quando uma criança tem febre, alguma coisa está errada, uma infecçãozinha pode estar vindo por aí, é o sinal. Por quê? Porque alguma coisa no corpo não está legal. Então no mundo espiritual é da mesma forma. A enfermidade é um sinal de que alguma coisa está com problema. Diga comigo: alguma coisa está com problema. Aí ele continua dizendo no 23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida. Fontes da vida. Esse versículo 23, na versão ampliada da Bíblia Viva, fala: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E se a minha vida, a sua vida, a nossa vida depende daquilo que o nosso coração está nesse momento vivendo com Deus, como está a nossa vida com Deus? E como está a nossa vida com as pessoas? Você já tem condições de perdoar todas as pessoas que te feriram, todas as pessoas que te magoaram, que te humilharam, te decepcionaram? Ah, não sei, apóstolo. Então você precisa cuidar do seu coração, porque isso ainda é uma coisa que te prende para baixo. O que são coisas mal resolvidas? Coisa que te prende para baixo. Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder não, só pensa. Quando você olha para as pessoas ou pensa nas pessoas que um dia feriram brutalmente você, e você sabe que te feriram, o que você sente por elas? Ódio, raiva. Eu queria pegar ela no gogó assim, botar ela no chão, pisar em cima dela e falar assim: desgramada. Apóstolo, eu amo elas. Se eu pudesse, eu vivia perto delas de novo. Glória a Deus. Se você pensa assim, você já deseja isso, é porque o seu coração já foi totalmente tratado, sarado. Porque se nós falamos que nós somos cristãos, a minha vida tem que ser igualzinha a de Cristo. Dá para imaginar um Cristo indo para a cruz, carregando madeira nas costas e querendo tacar na cabeça daquele povo, chamando aquele povo de desgraçado, sem vergonha, imundo? Não. Pelo contrário, Jesus nos mostra a obediência, ele ficar quieto, calado, mudo. E quando ele chega no lugar que ele vai se tornar uma ovelha muda por mim e por você, ele ainda diz para o Pai: Pai, perdoa eles, hein? Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu e você sabemos que as pessoas que estão nos atacando estão sendo influenciadas, mas na verdade não temos às vezes muito autocontrole para suportar isso. Tudo que Deus quer dar para você é domínio próprio. Repete isso comigo: domínio próprio. Deus quer dar domínio para nós, porque a primeira palavra que ele disse para o Adão e Eva quando os criou, disse: olha, tudo isso é de vocês e domina sobre isso. Nós temos que ter domínio sobre as coisas, e a primeira coisa que temos que dominar é a nossa boca, o nosso ouvido, os nossos olhos, o nosso corpo e o nosso coração. Aí eu trouxe o texto de Jeremias 17, que é o texto que eu mais falo aqui na igreja. Olha que texto lindo. E talvez para alguns de vocês, o que você vai ouvir hoje no finalzinho desse texto aqui pode te assustar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e que mais que ele é? Perverso. Você já sabe desse texto. Quem o conhecerá? Aí a resposta vem no versículo de baixo: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração e provo os rins. Ó, Deus esquadrinha aqui e prova aqui. Já vai entender já. Olha agora que eu grifei, preste atenção nisso. É isto, eu faço isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, quem determina o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós somos nós mesmos. Deus
dá para mim e para você o destino que você deseja aqui e aqui. Mas o que tem a ver meu rim? Coração é a sede dos sentimentos e das escolhas, o rim das emoções. Por que tem muita gente que sofre com cólica de rim? Porque é hereditário, porque é um ciclo de pessoas que sofrem na área das emoções. Pessoas que são emocionalmente, constantemente abaladas, sofrem com infecção na urina, sofrem com cólicas de rim, sofrem abundantemente nessa área. Não sabe lidar com as emoções. Então o que o Senhor disse? Olha, o coração ele é enganoso, ele é perverso, eu esquadrinho ele. Por quê? Porque ele tende para as coisas da terra. E além de eu esquadrinhar o coração, eu estou provando os rins. Eu esquadrinho o que você está pensando, e eu esquadrinho o que você está sentindo, e eu sondo aquilo que você está sentindo. Então, para que eu possa dizer, Senhor, eu sou verdadeiramente seu, o meu coração tem que estar sarado e o meu rim tratado. Como é que você está emocionalmente? Você está pronto para suportar a ofensa? Pergunta isso para o teu irmão, faz uma carinha bonita, você está com uma cara bem feia. Fala assim para o teu irmão, você está pronto para suportar a ofensa? O que é a ofensa? Alguém ofender você na frente de um monte de gente. Olha para mim, como é que você está pronto para receber ofensa no seu trabalho? Que isso? Você não me conhece. Eu tenho sangue nordestino. Eu carrego uma peixeira na cinta e uma na boca. Pois é. Você precisa ser tratado emocionalmente. E Deus nos faz uma flecha polida para alcançar os alvos dele quando eu estou tratado emocional e espiritualmente. E espiritualmente tratado está ligado à presa do nosso coração na terra, porque o coração nos leva para ficar preso na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Características da mágoa. Olha lá o que a mágoa faz. A mágoa provoca ressentimento. Você já conheceu gente ressentida? Magoadinho. Não vou nem no curto mais. Você acha que pode uma coisa dessas? As pessoas se ressentir por causa de um cumprimento de um irmão. Mas ela não se ressentiu por causa da falta do cumprimento do irmão. Ela precisa ser aprovada pelas pessoas. E para ela ser aprovada, ela precisa ser notada. E por ser notada, ela precisa de destaque. E quando ela não é destacada e não consegue ser aprovada pelas pessoas, então ela se ressente por causa de algo mal resolvido lá atrás. Então isso não aconteceu ontem. As pessoas que vivem presas no sentimento de mágoa, não é de hoje, não é de ontem, é de um histórico, porque isso nunca foi tratado. Então elas vivem ressentidas. E o que o ressentimento traz? Sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza, tristeza e desgosto. Ela fica ressentida. É a mesma coisa se eu falar para você, amanhã você vai passar envelope na igreja. E aí, no outro dia você chega e diz, você não vai passar envelope na igreja. Pronto. Ele não me ama mais. Ele se ressentiu. Aí tem que fazer cura, fazer clínica da alma na pessoa para tirar ela daquele cativeiro, porque ela entrou. Mas isso é o quê? Isso não é por causa que ela não passou envelope. Isso é porque na verdade tem uma situação lá de trás mal resolvida. Talvez lá da infância dela. Talvez não é nem da infância, é um pouco mais para dentro ainda. É lá do útero. É um sentimento intrauterino. Porque quando ela estava dentro do ventre, ela só ouvia desgraça, palavras negativas, e aquilo foi trazendo, rejeitada do ventre. Por que vai nascer isso? Mágoas foram criadas ali dentro. As palavras são ditas, são absorvidas. É aquele negócio, irmãos, que você já conhece a história. Todo mundo que bate esquece, mas quem apanha não esquece. Você pode ter certeza que aqueles que foram que nem eu, que aprenderam na base da chinelada, lembra de quanto chinelo você tomou, quanta varada, quanta borrachada, quanto cordão de ferro que você já aguentou, não é? Quanta cinta, né? Aquele que tomou uma chibatadazinha sabe quanto é, sabe o valor disso. Então quem na verdade bate se esquece, mas quem apanha não se esquece nunca mais. Então a mágoa, ela é cheia disso, de ressentimento, ela é cheia de sentimento de mal-estar, de angústia, de aflição, de sabor, ansiedade, acompanhada de opressões, agonia, tristeza que corrói.
Tem gente que você olha para ela, o semblante dela é triste. Existem pessoas que você pode falar para ela: ó irmão, ó irmã, ó querido, ó querida, filho, filha, ó, está acontecendo isso. Ela tem maturidade para suportar isso. Mas se você falar: ó meu irmão, está com um sentimento meio triste, acontece que você está precisando, e pronto. Em vez de você ajudar, você estraga tudo, piora mais ainda. Você entende o que eu estou falando? Cada pessoa reage de uma forma. Alguns aqui estão ouvindo isso, estão ouvindo, recebendo bem como instrução para a sua vida. Mas alguns estão ouvindo isso, estão achando que isso é um ataque contra a vida dela. Isso é a resposta que está aqui dentro. Qual que é o melhor mecanismo para se defender? Quando um time de futebol está sofrendo pressão do outro time, o que ele faz? Ataca. A defesa não suporta mais, vamos atacar, vamos adiantar um pouco a nossa marcação. A mesma coisa no nosso corpo. Quando você está sendo atacado, você começa a agredir. Você conhece pessoas que você vai falar com ela, a resposta dela é uma patada. É a resposta do que tem aqui dentro. Ela reage com tanta defesa que ela agride. Ela não percebe isso. Ela não faz por mal. Ela nem percebe que ela está fazendo isso. Mas é que algumas coisas mal resolvidas aqui fazem com que ela... E aí tem gente que você vai conversar com ela, você tem que pensar como é que você vai entrar na conversa. Para ver se você não vai agredir, ofender, para ver se você não vai tomar uma sapetada já de cara. Oi, tudo bom? Bom dia! Aí você começa, se ela respondeu bom dia, você fala, opa, caminho aberto. Mas se respondeu bom dia, você fala... Tem alguns irmãos aqui dessa igreja, que alguns estão olhando para mim, outros vão assistir talvez depois. Às vezes eu comento, nasce paz, shalom, paz. Pela resposta eu já sei como é que está. Pela resposta de vários de vocês que eu já conheço, porque é facinho conhecer você. Fala para o teu irmão, é facinho de tudo conhecer você, irmão. Pela resposta, pela forma como você chega. Pode ver, tem dia que você chega na igreja, flor para todo mundo. Mas tem dia que você chega e caminha direto para o banco. É a reação. É a reação do que nós... Por exemplo, antes de eu estar aqui abrindo o culto, não vai querer me atazanar com outra coisa. Você estava aqui, chegando aqui na igreja, sabe o que eu estava correndo? Correndo atrás de balde para colocar nas goteiras das caras que estão gotejadas, irmão. A minha cabeça, antes de começar o culto, está na preparação de todas as coisas. Não vem me atormentar antes. Vai tomar uma tapatada. Por quê, irmão? Porque a nossa vida tem que ter ordem de prioridade. Conta isso para o teu irmão, a sua vida precisa ter ordem de prioridade. E a mágoa, além de trazer ressentimento, sentimento de mal-estar, o que ela provoca? Provoca isso aqui: enfermidades físicas. As enfermidades físicas dela, problemas nervosos. Tem gente que ela vive com a pressão a milhão, coração dispara, e é uma pilha. Você põe a mão na pilha, dá choque. Ela não vive em 110 nem 220, ela vive em 440. É um nervosismo total. Você vai pedir para ela pegar um pano, ela já sai dando capote em tudo. Parece que o pano vai ser sepultado o pano. Ela não sabe reagir com calma. Nervoso, desespero, aquele ímpeto de fazer. Calma. Você já recebeu uma má notícia? Já, né? Já recebeu um telefonema com uma má notícia? Como é que você reage na má notícia? Se você entrar no mesmo volume da má notícia, você se mata. A gente tem que saber administrar isso. Então tem pessoas que vivem com problema nervoso. Cuidado, que tem coisa às vezes aí, ó, que não foi confessada. Tem coisa que está aí adormecida. Tem gente que sofre com insônia. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu explicar, porque senão daqui a pouco meu Facebook hoje vai lotar. Não é porque você tem insônia que você está com preso na mágoa. Você está entendendo, irmão? É que existem pessoas que, por estarem aprisionadas na mágoa, vivem com sintomas de insônia, com sonhos do passado. Um abismo chama outro abismo. Então existem... Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que tem um sonho que é sem pé, sem cabeça. Existem sonhos que são comandos de Deus, sim, para você repreender. Que nem o evangelista Luciano teve um sonho. Ele me passou domingo, falou: apóstolo, tive um sonho com o senhor.
Eu disse, bom ou ruim? Ele falou, ruim. Eu falei, me conta. Eu tive um sonho que o senhor estava num lugar e a barriga do senhor arrastava no chão. Eu disse, eu te repreendo, não só o sonho, repreendo você também. Existem sonhos que são sinais de Deus, específicos para alguma coisa, mas existem outros, irmão, que são a ocupação da nossa mente. Você trabalhou, você agitou tanto no outro dia que quando você relaxa, então calma, nem todos, pelo amor de Deus, aposta em um sonho sem pé, sem cabeça, calma, teve um sonho que não bate, que não é legal, reprova ele, acordou, reprova, anula ele, cancela ele, tem que declarar, tornando aquele sonho falido, denunciado em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Então cuidado com esse negócio de insônia. Estou explicando porque existem pessoas também que por causa de mágoas vivem com constantes dor de cabeça. Vai no médico, dá nada. Vai no oftalmologista, não é os óculos. Vai no oftalmologista, não é visão. Vai fazer exame de sangue, não dá nada. Vai fazer exame de batimento cardíaco, não dá nada. E a dor de cabeça, e vai conferir labirinto e não dá nada. E a dor de cabeça é algum sentimento que está alinhado ali dentro. O seu corpo espelhe o que você alimenta. Outra coisa, esgotamento. Tem gente que você vai falar, irmãos, eu vi uma frase hoje tremenda. Eu fico maravilhado. A frase dizia assim, eu fico maravilhado com o vigor físico das pessoas de 50 anos hoje. E eu fico decepcionado com o fracasso dos de 25. É verdade. Eu estou com pena da minha geração. A minha geração é uma geração cansada. Irmão, eu fiz 43 anos domingo, com um corpinho de 25, e eu vou falar para você, eu estou no pleno vigor da minha disposição, mas eu vejo alguns que são mais novos que eu, né? A gente às vezes conversa sobre isso, mas eu dormi, estou cansado. Às vezes, esse aqui viajou comigo no final de semana passado, sexta, sábado em Ribeirão Preto, domingo em Taboão da Serra, na segunda-feira o cara estava entregue, ele viajou, ele e a Débora foram para Taboão dormindo, e voltaram de Taboão dormindo, e eles falaram, cheguei em casa e falou, pai, nossa, dormi a viagem toda, esse carro é demais. Eu falei assim, eu também, irmão, dormi a viagem toda. Você sabia que pregar 2 horas aqui, o desgaste físico é mesmo desgaste de trabalhar 8 horas? Sabia? Quando você fica numa plataforma ministrando por 2 horas, o desgaste físico que você recebe é a mesma coisa de trabalhar 8 horas. Então foi um final de semana extremamente cansativo, mas o vigor vem do Senhor. E a minha geração é uma geração fraca, e essa geração de esgotamento é por quê? Porque se aninhou muito. Por que os nossos avós, eles eram fortes, de vigor? Porque eles não tinham tempo, irmão, para ficar pensando em bobagem. Eles tinham tanta coisa para fazer, para trabalhar, para pensar, que eles ficavam ficando, o vizinho, por que isso? Porque o som alto do vizinho me incomoda, porque o ronco do carro desse vizinho é muito barulhento. Eles não tinham tempo para isso, eles tinham que trabalhar. E a gente tem muito tempo hoje para ficar olhando na vida dos outros, nas redes sociais, e a gente fica aninhando porcaria dentro de nós. Quantos comigo? Fala para o irmão, nós vamos te pegar por dentro hoje aqui. Cheio de esgotamento, artrite. Normalmente tem pessoas que sofrem com problemas de joelho. Preciso te ensinar uma coisa. O seu presente é essa parte aqui da sua perna, e o seu passado é essa aqui. Aqui há um conflito. Doeu o joelho, conflito. Mancou o joelho, conflito. Fala para Deus, onde é que está? O que tem alguma coisa do meu passado conflitando com o meu presente? Porque esse conflito impede de você alcançar o seu futuro. Quantos entendem isso? Mágoas trazem isso. Pressão alta. Muitas pessoas que sofrem com pressão alta fazem um monte de coisa, faz um monte de exame, não descobre, faz exame, não descobre, e a pressão continua alta. Por quê? Sentimentos aninhados ali dentro. Palpitação, taquicardia, úlceras e doenças na pele. São sintomas de pessoas que ficam enfiadas, inundadas dentro da mágoa. Quantos comigo? Eu teria mais algumas coisas para falar para você, mas acho que não vai dar tempo. Então eu só vou falar mais uma telinha. Posso só falar mais uma tela? Você precisa, eu preciso, nós precisamos resistir à tristeza. Porque a tristeza, ela é um roubador da vida de qualquer pessoa. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 15, 13. Diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pela dor do coração o espírito se abate. Na tradução mais ampliada,
O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Eu não sei se depois que você se converteu, alguém já olhou para você e falou assim: meu Deus, como você está mais bonito, como você está mais jovem. As pessoas vivem falando isso para mim. Eu falei isso para minha mãe outro dia. Minha mãe, no ano passado, passou por um ciclo de uma enfermidade. E aí depois a mãe transformou o look dela. Ela ficou 20 anos mais nova. Até falei: meu pai, cuidado, irmão, você fica esperto, não morre não, senão eu vou arrumar um padrasto. Mas, amados, quando nós aprendemos a tratar o nosso coração, a limpar todas as mazelas da nossa vida, o nosso semblante é outro. E quando nós escolhemos dar crédito para aquelas amarguras da nossa vida, o nosso semblante demonstra o que nós temos. O texto ele é claro: o coração alegre formoseia o rosto. E tem gente que você vê, ela está sempre, glória a Deus. Por quê? Porque ela escolheu sair daquele cativeiro, daquele lixo. O que são essas coisinhas que nós vamos falar durante algumas semanas? Lixo. E como é que funciona um terreno baldio sem ser cuidado? O dia que a primeira pessoa leva um saquinho de lixo, ninguém tira. O terreno está lá limpo, pronto, foi carpido, belezinha. Aí vai um lá e leva um saco de lixo lá. Aí todo mundo vê, ninguém tirou o saco de lixo. Aí vem outro lá e coloca a mão um saco de lixo. Aí vem outro e coloca a mão um saco de lixo. Aí daqui a pouco todo mundo vai jogar lixo lá. Assim é o nosso adversário. Ele vê a casa limpa, adornada, rosto formoso. Aí ele pensa: deixa eu jogar um lixinho lá, ver se ele não vai falar nada. Aí vem, joga um lixinho e você fala: aleluia, vai passar. É constipado. Na minha época, meu avô falava que estava com constipado, e a gente aprendeu que gripe é coisa de rico. A gripe é o sinal de que o meu coração se azedou e as picadas do meu rim, as minhas emoções vão começar a fluir. Quando seu sentimento, seu nariz começa a escorrer um pouquinho, você fala: o meu, vou falar de mim agora, tá bom? Vou falar de mim. De vez em quando eu preciso falar algumas coisas e eu não quero falar para não magoar a pessoa, ou as pessoas. Conhece as pessoas, né? Tem umas pessoas que às vezes tem que falar algumas coisas e eu não, para não magoar ela, eu não falo. Aí a minha garganta inflama. Coisa que você precisa falar e você não fala, inflama a sua garganta. Aonde é a minha área de trabalho? Minha garganta, minha voz. Eu me entristecer com alguma coisa, e aí você fala: você se entristece, apóstolo? Claro, eu sou igual a você. E eu me entristecer com alguma coisa, pronto. E dai-lhe Neosaldina, e dai-lhe carbocisteína, e tudo mais que termina com ina. Porque eu escolhi guardar um lixinho aqui dentro de mim. Quantos comigo? Então cuidado, não deixa nada mais roubar a sua alegria. E eu conheço pessoas que já sofreram com mágoa, estão libertas hoje, mas até o semblante dela era feio. Aproveita, olha para esse irmão lá, mas se tem alguém bonito é você, fala para ele. Olha lá, resista à inveja. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Provérbios 23, versículo 17. O grande problema nosso é às vezes olhar para aquilo que os pecadores estão fazendo, e as pessoas que não conhecem palavra estão vivendo, e a gente começa a se questionar: eu faço e as coisas parecem que não vai. E você tem o que com o pecador? A não ser de cuidar da vida dele. Agora fica taxando a prosperidade dele com a sua, fica trazendo sentimento para a sua vida. Na Bíblia ampliada fala: não inveje o sucesso dos pecadores, tema o Senhor com toda a confiança. E tem gente que guarda mágoa porque os outros prosperam mais que ela. Tem gente que guarda mágoa porque ela não trabalha, ela não foi promovida e o outro foi. Esse meu chefe, deixa ele, está aqui, ó. Deus vai dar conta dele. Não, e acha que fala com autoridade ainda. Não, mas Deus vai pegar ele. Mas espera aí, você não fez, não foi digno de estar na posição maior, então fica quieto. E guarda ressentimento. Não se preparou para uma função melhor. E aí guarda um ressentimento de inveja. Deixa eu te contar uma coisa. Você ama que as pessoas prosperem? Sim ou não? Fala para esse irmão do seu lado: eu amo ver você prosperar. Olha para mim. Isso dentro da igreja também é assim. Eu preciso falar para você que tem erros dentro da igreja.
Todo mundo na igreja fala isso. Ah, irmão, eu estou orando, Deus vai te prosperar. Você vai ver, até que você não prospere mais que Ele. O dia que você prosperar mais que Ele, Ele vai falar assim: nossa, será que está fazendo, hein? Deve estar mexendo com a coisa já. Prosperou mais do que alguém, atingiu um nível maior do que ela. Isso acontece no meu meio, irmão, dentro do meu meio, na área pastoral. Você acredita que às vezes perguntam para mim, qual é o segredo para fazer prosperar daquele jeito aquela igreja? Não é prosperidade, irmão, é gosto só. É que eu gosto de corzinha bonita, então eu gosto de cor bonita, eu gosto de flor pendurar, então eu penduro flor, então deixa a igreja bonita. Não é isso. Agora a gente tem que aprender a ficar feliz com a prosperidade dos outros e saber. Paulo me ensina isso. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Você é contente com o que você tem? Fala, meu irmão, você é contente com o que você tem ou não? Aleluia. Para acabar, vigie sua boca. Não fale demais. Quando a gente vigia a boca, irmão, a gente priva a nossa vida de guardar mágoa, viu? Porque aí, se você guarda a sua boca, você não conta as coisas para os outros que não deve. Sabe quem que é os responsáveis por ser frustrado? Nós mesmos. A gente cria expectativa nos outros, a gente conta as coisas para os outros, e aí os outros vai e fala, aí você fala, nossa, que bocudo. Não, você que foi linguarudo. O problema não está naquele lá, foi você que falou uma coisa que não devia ter falado. Então o texto fala o quê? O que guarda a sua boca conserva a alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Na versão mais ampliada, quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida. Aí eu grifei lá, mas quem fala demais acaba arruinando sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já ficou magoado com pessoas por causa de coisa que você falou, e você vai falar assim, ó, e viu, eu vou falar para você, mas não conta para ninguém. Mas foi você falar para ela, não conta para ninguém, você deu a chave para ela, vai e conta. Ela foi contar para todo mundo, você ficou magoado. Nossa, eu contei para o Vitor, eu não imaginava que o Vitor fosse abrir a boca. Mas por que você confiou? Existem coisas que são só suas. Você pode dizer isso? Existem coisas que são só minhas. Fala para o teu irmão, existem coisas que são só suas. Promova a paz. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então, você quer viver livre de mágoa? Promova a paz. Se vem alguém falar para você assim, nossa, você não faz ideia do que a Giane me contou, eu não sabia que a Giane era desse jeito. Você fala, você não vê que você não sabe de nada. Inocente. Aí na verdade você está fazendo o quê? Você está botando gasolina no negócio. Bem-aventurado, diz a Bíblia, são os pacificadores, porque deles serão os reinos dos céus. E eu te pergunto, você é um apaciguador, pacificador, ou você é um incendiador? Você anda com pano umedecido na água para abafar, ou você anda com a estopa na gasolina para incendiar a mamboca? Quando chega uma pessoa para contar para você uma fofoca, o que você faz? Mas é o que? Eu escuto, né? Você tem coragem de repreender essa pessoa ou não? Mas vou criar indisposição com o irmão. Você prefere criar indisposição com o irmão, ou você prefere emprestar o seu ouvido para andar contra a palavra? Eu prefiro arrumar indisposição com o irmão e falar para ele da mesma coisa que você fala de alguém, estão falando de você. E olha para mim, eu vou terminar. A pessoa que vai falar de você, ou melhor, a pessoa que vai falar para você de alguém, fica sabendo que a próxima da lista é você. Se ela teve coragem de contar dos outros para você, ela não vai ter nem um pouquinho de dor para contar do você para os outros. Aleluia. Por isso, não se esqueça disso. Pessoas são um ponto de interrogação. Todo mundo é bênção hoje, mas amanhã ninguém não é. Muita gente já falou para mim, você é uma bênção.
Alguns nem pensam falar que eu sou benção. Você é uma benção, mas não anda perto de mim. Quer dizer, diz que eu sou benção, mas não sirvo para estar perto dela. Você está entendendo? Então eu não sou benção. Alguns disseram assim: nossa, você prega muito, você é o cara demais. E hoje me odeia, porque talvez um dia eu preguei uma verdade que ela não gostou. Então, se você quiser um dia compartilhar coisas comigo, eu vou compartilhar com você, mas eu só vou falar pela palavra. Se você vier um dia me procurar para me concordar com você de alguma coisa, eu não vou concordar, porque eu preciso concordar pela palavra. Quantos comigo? Quebrando cárceres da alma. Hoje nós vamos orar ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, se há mágoas, coisinha mal resolvida aqui, nós vamos tacar fogo nisso hoje, e vamos falar para Ele: anula e cancela isso em nome de Jesus, porque você sabe que esse sentimento traz podridão. O salmista declara assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Enquanto ele não confessou, ele não jogou, ele não tirou o que estava dentro dele, trouxe podridão para a vida dele. Enquanto eu e você não tomamos a posição de dizer: Senhor, doeu. E o grande problema nosso é esse. Quando que a gente tem que, como é que a gente detecta áreas? Descobriu a área que, o lugar, a situação que me envolveu. Então você tem que dizer: Senhor, aquele dia, aquela situação doeu sim, eu quis ser forte, mas eu não era. E o grande problema de muitas feridas emocionais hoje é isso. É a pessoa querer passar uma situação dizendo que ela é forte, na verdade ela não é. Então hoje nós precisamos dizer para Ele: Senhor, tem uma área, 2 áreas, 3 áreas que eu ainda não consegui resolver, mas hoje eu confesso ela. Hoje eu vou soltar esse sentimento, em nome de Jesus. Conte comigo.